Olá pessoal, saudações a todo mundo que está aqui a fim de fazer mais um Papo Diversidade, essa série que a Pontos Diversos lançou com o intuito de dialogar sobre diversidade e inclusão e as temáticas que atravessam a diversidade e inclusão. Logo no início agora do nosso vídeo, eu já quero trazer para vocês o quão importante é que, caso você tenha interesse em divulgar essa temática, divulgar esse vídeo para outras pessoas, é muito bacana para a gente que vocês compartilhem, que vocês assistam o vídeo até o final, mas também que vocês curtam e que se inscrevam no canal. Isso vai fazer com que o nosso produto, a nossa produção, ela seja também considerada relevante pelo YouTube e seja indicado aí a outras pessoas. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje é muito importante, é marcador identitário e marcador social. Vocês já ouviram falar disso? Então, o marcador identitário, o marcador social, está muito marcado, né? Marcado, mas é um assunto muito presente nas discussões de diversidade e inclusão. Então, quem já participou de discussões com grupos, né, especializados, movimentos sociais, ou até mesmo que participou de discussões com pessoas que hoje já desenvolveram uma consciência maior sobre essas temáticas, ouviram já esses termos, marcador identitário e marcador social. E se você ficou um pouco viajando no diálogo, hoje a gente está propondo exatamente te situar nesse diálogo para que da próxima vez que você esteja em algum espaço e essa temática seja mencionada, que você tenha condição de participar da conversa de maneira consciente, consistente, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que a diversidade e inclusão é uma temática importante para qualquer pessoa, porque a gente está em um mundo diverso. E a cada dia essa diversidade vem se revelando mais, porque se tornou essa questão de que a nossa comunicação é mais globalizada, né? Essa questão das redes sociais, da internet. Então a gente vê o diverso de forma mais presente no nosso cotidiano, muito mais do que quando a gente não tinha acesso a outras culturas e a gente ficava mesmo ligada ali àquela cultura da nossa família, fechadinho ali no nosso núcleo. Hoje em dia você tem a condição de acessar outros núcleos, acessar outras pessoas de pensamento muito diferente, comportamento diferente, né, e de conduta também diferente. Então a diversidade está aí. E acreditamos que falar de diversidade é automaticamente falar de inclusão, porque na nossa história, principalmente aqui, né, falando, eu posso arriscar que essa é uma história indissociável no território brasileiro, né, que é a fala sobre diversidade e inclusão. Porque a nossa história, ela vem fazendo um processo de exclusão e invisibilidade daquilo que foge ao padrão hegemônico, ao padrão dominante. E quando eu falo padrão hegemônico e padrão dominante, eu parto de um pressuposto que nossas relações, elas são conduzidas por um fio que sim tem uma presença de relações de poder, que reproduzem aquilo que se estabelece como o correto, como o padrão, como aquilo que é padronizado na sociedade. Então, falar de marcadores sociais e identitários está um pouco atravessado sobre isso. Quem, por exemplo, já participou de alguma discussão de raça, ouviu falar de marcadores identitários. Quem tem participado aí no último mês de março sobre a questão da mulher, ouviu falar sobre marcadores identitários, e quem faz qualquer pauta acerca da discussão das diferenças de classe, das desigualdades sociais, ouvem falar de marcadores sociais. Então, eu poderia trazer aqui um conceito simples de cada coisa, mas eu estou me propondo, no lugar de trazer um conceito pronto, fazer uma reflexão acerca desses dois elementos, né? Olha bem, apesar de não ser um conceito simples, é uma reflexão muito simples. Por que a gente precisou estabelecer a ideia de marcador identitário ou marcador social dentro da nossa sociedade? Primeiro, o que marca a necessidade disso é o fato de que a sociedade brasileira, ela é conformada, sua estrutura padrão, ela foi comunicada através de uma história que traz um elemento muito forte de parcialidade.
É um elemento forte de parcialidade porque a história do Brasil, ela é institucionalizada através da educação escolar e também da educação familiar, e depois se desdobra nas educações institucionais, no trabalho, na igreja, em todos os espaços sociais. Ela é conformada na nossa tradição como uma história contada por uma prerrogativa única, aquela que é colonial. A gente marginaliza na nossa história a participação cotidiana e a participação na contribuição dessa história, na produção de conhecimento dentro da nossa história, dos dois atores, sujeitos sociais importantíssimos, que é o povo de África em diáspora no Brasil, que a maioria das pessoas vão conhecer isso dentro dos livros, didáticos, como o povo de África que foi escravizado, e o povo originário do Brasil, que é a população indígena. Essas duas construções que complementariam a identidade nacional, por exemplo, elas são construções marginalizadas, invisibilizadas e não contadas. Essas histórias não contadas trazem um grande prejuízo na história, apesar de nos últimos anos, principalmente a partir das cotas sociais nas universidades, a gente tem aí a participação maior desse povo dentro do espaço institucionalizado de produção de conhecimento, e isso faz com que, a partir desse momento, a gente tenha uma popularização dessa narrativa da construção desses dois povos. Olha que interessante, né? É só no momento que a gente consegue mais equidade social que a gente consegue também conhecer melhor a identidade do nosso país. Esse é só um dos aspectos que faz com que a gente compreenda que, para falar da identidade nacional, a gente precisa adotar algumas estratégias que tragam para dentro da discussão alguns sujeitos sociais que ficaram fora e que eles são reconhecidos a partir de marcadores. E esses marcadores a gente chama de marcadores sociais e identitários. Olha que interessante. Esses marcadores identitários, por exemplo, podem ser suficientes para que a gente possa compreender o povo indígena. Os marcadores identitários podem ser suficientes para entender também a população negra no país. Além disso, a gente vai entender esses marcadores identitários ampliadamente para tudo aquilo que foge ao padrão sociocultural dominante. E isso vai fazer com que a gente coloque, além desses dois povos, que são muito importantes para compor a identidade nacional, a gente também coloque outros aspectos que fazem com que a gente compreenda e inclua outros sujeitos dentro das relações sociais de maneira mais equânime. E isso vai fazer com que a gente identifique, por exemplo, os marcadores identitários dentro da população LGBTQIA+, que, por exemplo, fogem do padrão da heteronormatividade. E isso vai fazer também a gente inserir a análise, por exemplo, do marcador identitário mulher, quando a gente compreende que esse sujeito, a mulher, ela passa a ter uma participação desigual, com uma necessidade muito grande de luta e de olhar específico por conta da história de desigualdade, então passa a ser um marcador também identitário para olhar e entender melhor os sujeitos sociais. O bacana de olhar para tudo isso sobre a perspectiva dos marcadores sociais e identitários é a gente fugir um pouquinho da lógica da meritocracia, que faz com que as pessoas sejam compreendidas a partir de sua inclusão através do mérito ou da sua capacidade de fazer algo. Então, isso desconstrói essa lógica e faz a gente olhar que determinados sujeitos na história estão em situação de maior ou menor desigualdade devido a determinados aspectos que o identificam de forma específica na participação e nas relações sociais. É isso que se trata, falar de marcadores identitários e marcadores sociais. Não sei se vocês gostaram dessa fala pra gente aqui nos comentários desse vídeo se vocês gostaram, se isso é bacana para que vocês compreendam melhor. Como eu falei no início, se vocês quiserem aprofundar mais, falem com a gente na Pontos Diversos, lá através do nosso site, nos procurem através das nossas redes, nós estamos super disponíveis e muito,
muito empolgadas para falar sobre essas temáticas e promover, sacudir aí as estruturas para que a gente possa promover a diversidade e, com isso, mais igualdade. E é lógico, quando a gente tem um espaço de igualdade, a gente tem um espaço de inclusão. Certo, pessoal? Era isso, nosso Papo de Diversidade de hoje. Eu quero deixar aqui um grande abraço. Eu quero deixar aqui também saudação a todos os brasileiros que passam por esse momento dramático, né? Esse momento de sanitário dramático sobre a Covid-19 e dizer para vocês que acreditem, vamos esperançar, né? Que nós vamos superar essa situação e as famílias das mais de 300 mil pessoas que já foram acometidas fatalmente por essa tragédia, eu quero deixar aqui nossos sentimentos e dizer a vocês que, apesar de não conhecê-los, impossível, apesar de não poder alcançá-los, nossos corações estão juntos nesse momento, porque essa dor da perda de vocês é a dor hoje do Brasil. Então é isso, tamo junto. Apesar de não ser um momento de comemoração, é um momento de esperançar e aguçar as nossas consciências. Por isso, o Papo da Diversidade para Pontos Diversos é tão importante. Até o próximo Papo da Diversidade, na próxima semana. E um grande abraço para você. E como diz aqui na Bahia, axé.